Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, voltando aqui depois de um tempo. Como vocês viram no canal, estive aí viajando, passei por Santos, estive naquele melancólico final de temporada do Santos contra o Fortaleza. Felizmente, tenho aqui a parceria do meu grande sócio barra amigo barra companheiro de sofrimento, Carlos Zucchi. Manteve aqui o canal funcionando e tá fazendo um excelente trabalho, vou até deixar aqui. Mas uma coisa que eu tinha planejado para fazer durante a Copa do Mundo, além de repercutir coisas mais importantes do Santos, que o Carlos já vem fazendo, farei pontualmente, mas é falar um pouco de Copa do Mundo e, em especial, das participações do Santos na Copa do Mundo. Então, o Santos teve um histórico aí de jogadores, recentemente foram poucos, mas viralizou inclusive, né, uma imagem de jogadores que foram campeões da Libertadores e da Copa do Mundo no mesmo ano, e a maioria eram jogadores do Santos de 62. O Santos teve participação massiva nessa seleção específica. E aí eu achei que seria interessante falar então sobre os jogadores que jogaram a Copa do Mundo enquanto estavam no Santos Futebol Clube. Foram não tantos assim, são 18 nomes diferentes, mas eu vou trazer aqui um destaque sobre alguns deles, alguns que acabaram não ficando tão célebres, digamos assim, talvez por não terem vencido o título, talvez por serem ofuscados por nomes mais famosos, e outros que são muito conhecidos e que talvez não tenham tido uma participação tão grande na Copa do Mundo. Então, vem com a gente nesse especial de Copa do Mundo, o Santos na Copa do Mundo, que eu começaria, inclusive, com de um jeito bastante expressivo, bastante simbólico, que é o Pelé, só que de 1958. Então, já se inscreve no canal, compartilhe, deixa o like e comente o que você está achando dessa Copa do Mundo. Gravo hoje, dia 22, a Argentina perdeu da Arábia Saudita, então é uma Copa do Mundo que já trazendo algumas surpresas, principalmente essa, na verdade, né? Os outros jogos não foram tão surpreendentes, mas Copa do Mundo é esse grande evento, essa, esse acontecimento que acaba trazendo muito do inesperado, eventualmente. Então eu vou falar um pouco desse jogador, né, desse maior jogador de todos, e eu vou dar um pouquinho mais de destaque para ele durante esse especial, porque ele é um jogador muito único. Pelé fez 82 anos esse ano, e às vezes as pessoas acabam diminuindo um pouco o valor de tudo que o Pelé foi pro futebol. Não só o Santos, não só o brasileiro, mas do mundo inteiro. É muito comum a gente ver em redes sociais ou pessoas mais jovens falando de como o Messi é melhor, o Cristiano Ronaldo é melhor, porque os números são diferentes ou porque conseguem ver as imagens e aí comparam com imagens muito mais antigas. Mas o Pelé foi uma enormidade. Aconselho aqui o vídeo que eu fiz com o Vinícius Cabral, o, do Amigos do Urbano, em que nós falamos sobre a guerra que o Santos parou, que é também um grande evento que demonstra a grandiosidade do que era o Pelé e aquele time do Santos. Então eu acho que o Pelé era um cara específico que não caberia num episódio só. Então começarei com ele, falando especificamente do Pelé de 58. Já aviso que o Pelé voltará mais de uma vez neste especial, pretendo fechar com ele também, mas resolvi começar com ele com o Pelé jovem ainda. A gente lembra que o Pelé é de 1940, então em 58 ele tinha 18 anos, ele ia fazer 18 anos quando disputou a Copa do Mundo. Então as pessoas pensam assim: ah, ele ganhou 3 títulos, é, foi, foi tricampeão mundial, mas porque tinha muitos jogadores, mas ele ter virado titular com 17 anos, 18 incompletos, foi uma demonstração do tamanho que ele já teria. E em 58 ele ainda não era titular, ele acaba entrando durante a Copa do Mundo. Fica até meio célebre assim a história de que o Zito e outras lideranças, né? Zito que já era este sim um jogador mais
constituído de mais nome, que definiram que assim, pressionaram, né, o Vicente Feola a colocar o Garrincha e o Pelé. Na verdade, o Zito entrou também, né? O Zito foi um dos substitutos desses jogadores que estavam saindo. E o Feola era o treinador. O Feola foi muito conhecido, um treinador muito conhecido, assim, como ser um cara meio bonachão. E o Pelé não joga os primeiros jogos de 58. Então vamos falar um pouco sobre o conceito, o contexto do que era o Pelé quando ele foi para a Copa do Mundo, para vocês verem como isso assim, ele ainda estava no seu começo no próprio Santos Futebol Clube. Então a gente lembra que o Pelé chegou no Santos em meados de 56, mas ele não chega no Santos que já seria bicampeão paulista, 55, 56, mas ele não faz efetivamente parte daquele time. Ele acaba jogando, acho que alguns jogos no campeonato ainda, mas ele jogou principalmente no sub-16 do Santos, teve 12 partidas, e aí em 56 ele começa mesmo a jogar como profissional. Quando ele já faz alguns combinados, né? Ele participa daquele combinado do Santos contra o Vasco da Gama, do Santos e do Vasco da Gama, que foi um outro campeonato que o Santos fez. Aí consegue suas primeiras convocações já em 57. Então, quando ele tinha terminado essa participação em 57 com o Vasco da Gama, ele é convocado para um Brasil e Argentina. Não sei se foi aquela Copa Roca, mas foram 2 jogos. O Brasil perde o primeiro jogo, vence o segundo. Então, em 7 de julho de 57, ele faz o primeiro jogo pelo Brasil. E aí, ele tem um ano de 57 bom, mas até o momento em que ele joga a primeira partida pela Copa do Mundo, que é. Cadê? Que é em 15 de junho de 1958, ele tinha 94 partidas como profissional e 86 gols. Lembremos que ele marcou mais de 1.000, em mais de 1.000 partidas também. Então ele estava muito no começo da carreira e já era um jogador a ser considerado nessa seleção. E a Copa de 58 que ele fez foi absurda. Então ele entra, só para lembrar então como é que foi um pouco daquela competição no Brasil. O Brasil estreia contra a Áustria. No grupo era Brasil, União Soviética, Inglaterra e Áustria. Vence por 3-0, 2 gols de Mazzola. Mazzola, se não me engano, em 62 ele já não joga pelo Brasil, ele vai pro Milan. Se eu não me engano, é esse Mazzola. Eu vou tentar confirmar só para não falar errado. Isso. Ele vai pro Milan e muda o nome para passa a ser chamado de Altafim. Ele era chamado de Mazzola aqui no Brasil porque ele parecia com o Valentino Mazzola. E aí depois ele se naturaliza italiano e joga pelo Milan naquela final em que o Santos é bicampeão mundial. Esse Mazzola, Altafini, é um dos jogadores que estava em campo no título do Santos de 62. Então ele marca aqui 2 gols pelo Brasil. Eu acho que em 62 ele já compete pela Itália, se eu não me engano. Marca 2 gols. Newton Santos, na enciclopédia, o grande jogador do Botafogo, dá nome ao Engenhão, marca o terceiro gol. O Brasil vence por 3-0 e empata em 0-0 com a Inglaterra. Aí um jogo já um pouco mais difícil. E segundo o folclore, foi nesse jogo que nessa época ainda não eram permitidas substituições. Então, os mais experientes do grupo pressionaram o Feola para colocar o Pelé e o Garrincha como titulares para o resto da Copa do Mundo. A gente lembra também que Pelé e Garrincha são uma dupla que nunca perderam juntos. Jogaram 30 vezes pela seleção, em jogos contra outras seleções, 26 vitórias e 4 empates. Então, eram 2 jogadores realmente espetaculares. Para quem gosta de música, assim, o pessoal do forró costuma falar que quando vai comparar um com o outro, o Pelé era tipo o Luiz Gonzaga, né, o maior, o rei do baião. E o Garrincha era o. Ai, me fugiu o nome agora. O Jackson do Pandeiro, assim, que era o mais reverente, o que tinha
as quebradas de ritmo que ninguém conseguia fazer. Então eram dois gênios, um o maior de todos e o outro o mais criativo, o mais irreverente. Então esse era o potencial que esse time apresentava. Em 1958 era um time que muita gente, eu já conversei com alguns estudiosos, e claro, principalmente botafoguenses, que defendem que o time de 58 era melhor do que o de 70. O 70 ficou muito famoso, talvez um pouco por causa disso também. Foi a primeira Copa que teve uma transmissão em cores, mas enfim, vídeos coloridos. Foi a primeira Copa que teve cartões, se eu não me engano, a primeira que permitiu substituições também. Então, tem muita coisa, né, na Copa de 70. E teve os lances mais memoráveis do Pelé que eu falarei no outro vídeo sobre ele. Mas os botafoguenses, principalmente, defendem que esse time de 58 era melhor, porque, por exemplo, tinha Bellini, grande zagueiro, capitão, Djalma Santos, um dos maiores laterais de todos os tempos da seleção, Didi, Vavá, Milton Santos, Garrincha, então Zagallo, que também jogou muito, muito bom pela seleção, pelo Botafogo, o Mauro, que é o Mauro Ramos de Oliveira, nessa época estava no São Paulo, então, né, tinha o Mauro Ramos de Oliveira nesse time, que depois vai fazer parte do time de 62 do Santos. O Gilmar, do Santos Neves, era goleiro, era reserva, eu acho. Não, era titular desse time. Ele era do Corinthians ainda, depois ele iria para o Santos, então em 62 ele estaria no Santos para ser campeão. Então era um time, assim, tinha o Zito, excelente, o grande capitão, nosso grande capitão. Então era um time que reunia realmente muito talento. Eu consigo entender totalmente quem fala que esse time de 58 foi o maior time da maior seleção brasileira de todos os tempos. É bem possível. A de 70 a gente vai falar mais, mas é porque ela juntava craques de vários times, né? Então você tinha Pelé, Rivelino, do Corinthians, o Gerson, acho que na época estava no São Paulo, mas já tinha jogado pelo Fluminense. Eu acho que o Gerson jogou no Botafogo também. Mas, enfim, ele é mais famoso pelo Fluminense. Tinha o Jairzinho, esse sim do Botafogo, tinha o Tostão do Cruzeiro, então eram jogadores que jogavam muita bola, mas se alguém chegar, se você tinha Pelé e Garrincha no mesmo time, e com todos esses outros craques, é o melhor time. Eu aceito o argumento, acho válido. Então era esse time aí que teve então, 2 gols do Vavá contra a União Soviética. Nesse jogo, sim, a estreia do Pelé. Então o Pelé estreia nesse jogo, não faz gol, mas o Brasil vence no dia 15 de junho. E com isso, o Brasil se classifica em primeiro, com 5 pontos. Na época, a vitória valia 2 pontos, o empate valia 1. Passa em primeiro do grupo, vai enfrentar o País de Gales, que, se eu não me engano, desde 58, desde 62, não participava da Copa do Mundo. Esse ano voltou. E o Brasil vence o País de Gales, sim, com um gol de Pelé. Então o Pelé, já no seu segundo jogo de Copa do Mundo, ele marca um gol aos 66 minutos do primeiro tempo. E ele se torna o jogador mais jovem a. Bom, ele já era o jogador mais jovem a participar de uma Copa do Mundo. Aí, né, esse recorde, se não me engano, foi quebrado posteriormente. Mas ele, se não me engano, é o jogador mais jovem a marcar um gol. E ele é o mais jovem a marcar um gol numa final. Falaremos daqui a pouco. Voltando aqui, então. O Brasil ganha de 1-0 do País de Gales. Vai enfrentar a França. E aí é interessante, né? A França hoje. Hoje não, né? Sim, hoje é muito nítido. Mas já faz um tempo. É a grande carrasca do Brasil. Eliminados em 86, perdemos a final de 98, perdemos fomos eliminados em 2006. Então a França traz assim lembranças muito ruins para a seleção brasileira. A vez que o Brasil ganhou da França foi nessa semifinal de 1958, em que o Pelé se torna o jogador mais jovem a fazer um hat-trick. Hat-trick é como a gente fala, é o truque da cartola, né? De marcar 3 gols no mesmo jogo. Então, o Pelé se tornou o mais jovem a fazer um hat-trick numa Copa do Mundo. O Vavá marca o primeiro gol aos 2 minutos. O Just Fontaine, empata aos 9. Just Fontaine, que foi o artilheiro dessa Copa mesmo, não chegando à final com 13 gols. Eu acho que ainda é o jogador que mais marcou
Ah, não, ele é o jogador que mais marcou numa Copa do Mundo, mas eu acho que não foi nessa. Deixa eu só me lembrar. Sim, 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 sim. 54, 58. Sim, sim. É, ele marcou 9. Eu acho que ele foi o artilheiro dessa Copa. É, ele foi artilheiro da Copa do Mundo 58, então com 13 gols. É, marcou um gol no Brasil. O Brasil empata com o Didi, faz 2-1, também jogador do Botafogo. E Pelé marca aos 40, aos 7 do segundo tempo, aos 20, aos 19 do segundo tempo e aos 75 minutos e aos 30 do segundo tempo. Então ele faz 3 gols em sequência num intervalo de 23 minutos. Em 23 minutos o Pelé vai de um 2-1 para um 5-1 numa semifinal de Copa do Mundo, liquida a fatura. No final já da partida, Piantoni diminui para 5-2. E com isso, o Pelé e a seleção brasileira chegam à final. Lembrando também que o Brasil vinha de uma Copa do Mundo bastante ruim, que foi a 54 da Suíça, acabou sendo derrotado pela Hungria, e antes disso, de um trauma, né? O trauma de 50. Então, em 58, o Brasil não era exatamente aquela equipe que a gente vê hoje, que toda a Copa do Mundo é favorita. Em 58, as seleções europeias vinham com favoritismo, e o Brasil vai jogar contra os donos da casa, que são a Suécia. E aí tem também aquela história, né, de 58, que a Suécia jogava de amarelo, a bandeira da Suécia é amarela e azul, inclusive, que são as cores do uniforme da seleção brasileira. E aí bate aquele desespero, porque a Suécia está jogando em casa, então ela vai jogar de amarelo, o Brasil precisa de outro uniforme. E aí, se eu não me engano, é o Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, o que dá nome ao Pacaembu, que vai lá e fala: oh, que sorte a nossa, né? Azul é a cor do manto de Nossa Senhora, para não. Porque já tinha esse efeito psicológico negativo nos jogadores brasileiros. E aí o Brasil entra com a camisa azul, começa perdendo aos 4 minutos, então 1-0 para a Suécia. Vavá empata, vira aos 32 do primeiro tempo. E aí o Pelé marca o seu gol na final, se tornando o mais jovem jogador a marcar um gol numa final de campeonato. Faz o terceiro, então 3-1. Zagallo faz o quarto. O Simonson diminui para 4-2. E aos 45 do segundo tempo, Pelé termina a Copa de 58 com o último gol. Foi o artilheiro do Brasil na Copa, com 6 gols. E também o mais jovem jogador a ser campeão do mundo. Então, o que o Pelé fez em 58 é muita coisa. É muita coisa. É como se. O Rodrigo não tem essa idade. Não sei, um jogador. Sei lá, o Hendrick do Palmeiras. Ele é um pouco mais novo que isso, né? Mas não sei, assim, não sei pensar. Tipo, como se o Neymar tivesse sido convocado em 2010. É que em 2010 ele já tinha. Mas que seja. Aquele Neymar de 2010 vai para a Copa do Mundo de 2010 e fizesse isso, assim, seria um troço muito absurdo. Ele dificilmente sairia do banco, na verdade. Eventualmente sairia, né? Ele estava numa fase muito boa, mas mesmo assim ainda não era essa sumidade. Né? Em 2010, inclusive, muitos defendiam muito mais o Ganso do que o Neymar na seleção. Mas calcule, assim, se o Neymar chegasse lá em 2010 na Copa e fizesse tudo o que o Pelé fez. Seria algo inacreditável, assim, seria assombroso. E em 58 foi assombroso, tanto que o Pelé já é meio que apelidado de o rei do futebol nesse jogo, nessa final e nesse campeonato. Eu vou compartilhar aqui então os gols dessa Copa do Mundo do Pelé. Eu tô aqui com um vídeo no YouTube chamado Todos os Gols de Pelé em Copas do Mundo, da Rodrigo Produções, então créditos ao Rodrigo Produções.
Aqui, gols de Pelé na Copa de 58. A qualidade da imagem não é assim espetacular, mas vamos lá. Então vocês lembram, o Pelé estreou no terceiro jogo da seleção, não marca gols, mas ele já começa a marca do gol contra o País de Gales. É um golaço, sobre qualquer aspecto que você pense. Qualquer jogador que faça alguma coisa parecida hoje, assim, vai ser louvadíssimo. E tem um replay. Pelé corta o cara no domínio e chuta no meio dos marcadores. Então esse foi o gol que classificou o Brasil para a semifinal contra a França. Lembrando que o Brasil estava ganhando de 2-1, Pelé faz 3 gols em sequência. Então vamos lá. O mais jovem a fazer um hat-trick, fazer 3 gols numa mesma partida, numa Copa do Mundo. Aos 4 minutos, Pelé marcou um dos gols mais fáceis de sua carreira. O goleirão Abés conseguiu soltar uma bola muito fácil nos pés do menino Pelé de 17 anos. Fácil demais, hein? Brasil 3-1. Mesmo com ele, porém, seria difícil ganhar do Brasil. Garrincha lançou e Pelé fez o 4º gol do Brasil. Aos 30 minutos do segundo tempo, mais um gol de Pelé. Chutando no canto direito de Abes. Aos 17. Domínio, finalização, espetacular. Jogador espetacular. O futuro rei do futebol marcava 3 gols numa semifinal de Copa do Mundo. No segundo tempo, é Pelé quem defende a seleção ao marcar um gol espetacular. Recebe o... Esse gol é antológico. Isso aqui é uma final de Copa do Mundo. Pelé vai lá, dá um chapéu dentro da área. Ele tá sozinho na área, inclusive não tem outros jogadores do Brasil. Sem deixar a bola cair, finaliza e marca um golaço. Espetacular. O cara na final da Copa do Mundo fizer isso, tem que ser rei mesmo. Abre o peito, engana a defesa com o chapéu e finaliza sem deixar cair a bola. Mas Pelé inventa esta jogada. Bola alta e de cabeça fecha o marcador. Brasil 5, Suécia 2. Esse gol é muito simbólico porque... Deixa eu parar aqui. Porque tem uma cena que ficou meio clássica, né? Do goleiro, assim, totalmente perdido e indo abraçar a trave. Esses vídeos de antigamente dão muita impressão de que o futebol era muito lento, se jogasse hoje não ia conseguir. Mas não é isso, assim. O Pelé conseguiu colocar a bola onde ele queria, considerando que era uma bola muito mais pesada, um tecido de camisa assim muito mais pesado, chuteiras muito mais pesadas, demonstrava toda a genialidade. Não é que o goleiro era um frangueiro, o goleiro era ruim. O goleiro se posicionava porque naturalmente os jogadores de ataque fariam dentro das condições que ele tinha, que é uma bola super pesada. O Pelé, que era genial bastante para colocar a bola nos lugares onde os goleiros não alcançavam. Então, em 1958, Pelé se torna praticamente já o rei do futebol, marca então 6 gols e se torna de novo, né, o mais jovem jogador a ser campeão do mundo. Espetacular, eu acho que é um jeito muito muito lindo de nós começarmos aqui. Acho que é parte do que é ser santista, que eu até comentei no vídeo sobre parar a guerra com o Vinícius Cabral. A história do Santos é muito rica e às vezes esse revisionismo histórico, né, que a gente fala de você tentar diminuir feitos do passado em detrimento do presente, eles acabam não fazendo justiça ao que foi feito na história. Então, esse foi o começo daqui da nossa série, espero que eu consiga mantê-la, espero que vocês gostem. De novo, muito obrigado ao Carlos por manter o canal inteiro, tive viagens, questões de saúde, mas vamos voltar aí. E para terminar, vou tomar aqui um pouquinho o tempo de vocês. Para terminar este vídeo e começar bem a série, eu gostaria de ler uma coluna do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, para quem não conhece, é um jornalista, um grande dramaturgo. Ele escreveu peças como a série Vida Como Ela é, As Noivas de Copacabana. Então ele é um cara que, visões políticas à parte,
Ele gostava muito dessa realidade mais crua, assim, nua e crua da sociedade, né? Principalmente a sociedade carioca, que era muito o ambiente dele, torcia para o Fluminense. Era irmão do Mário Filho, que é um dos grandes jornalistas também, tão grande que dá nome ao Maracanã. O Maracanã, para quem não sabe, se chama Mário Filho. E o Mário Filho é irmão do Nelson Rodrigues. E o Mário Filho era flamenguista, então eles falavam, né? O Nelson Rodrigues falava que o Fla-Flu aconteceu 40 minutos antes do nada. E o Nelson Rodrigues, ele comentava assim que ele tem várias frases, né? Ele é um frasista espetacular, um criador de personagens muito bom. Então ele, nas colunas dele, ele falava sobre a síndrome do complexo de vira-lata que o brasileiro tinha, sempre de se achar o pior, de que eu acredito um pouco nisso, assim, de menosprezar as pessoas por não serem tipo as vitoriosas. Eu acho que começou muito na final de 50 no Maracanã. Ele fala do sobrenatural de Almeida. E ele não enxergava direito, ele era muito míope, dizem, mas ele falava assim, não, que ele que só enxerga o que acontece dentro do jogo, ele não tá vendo futebol de verdade. Se eu não me engano, essa frase é deles, né? O pior cego é aquele que só vê o jogo, porque ele mesmo era muito cego. E só que ele foi um cronista esportivo assim dos mais clássicos, um dos mais conhecidos. Ele escreveu muitas colunas muito boas sobre futebol. E em 8 de março de 58, então se vocês lembram bem, o Pelé estreia na Copa do Mundo em 15 de junho. Em março, o Nelson Rodrigues escreveu uma coluna em que ele já chamava o Pelé de rei. Então, apesar dele não enxergar tão bem, ele tinha essa visão do futebol tão espetacular que ele conseguiu, inclusive, ver a realeza do Pelé. Então, se vocês me derem um pouquinho do seu tempo, eu vou ler esse texto que ele escreveu, dia 8 de março de 58, antes de ir para a Copa do Mundo, sobre o jogo América e Santos, no Rio de Janeiro. A realeza de Pelé, por Nelson Rodrigues. Depois do jogo América e Santos, seria um crime não fazer de Pelé o meu personagem da semana. Grande figura que meu confrade Lohan chama de o Domingos da Guia do ataque. Olha que interessante, Pelé comparado com o Domingos da Guia do ataque. O Domingos da Guia, o divino, espetacular. Examina a ficha de Pelé e toma um susto. 17 anos. Há certas idades que são aberrantes, inverossímeis. Uma delas é a de Pelé. Eu, com mais de 40, custo a crer que alguém possa ter 17 anos, jamais. Já tô nessa fase também. Pois bem, verdadeiro garoto, o meu personagem anda em campo com uma dessas autoridades irresistíveis e fatais. Dir-se-ia um rei. Não sei se Lear, né, o do Shakespeare. Se Imperador Jones, se etíope. Racialmente perfeito, do seu peito parecem pender mantos invisíveis. Em suma, ponham-no em qualquer rancho, e sua majestade dinástica há de ofuscar toda a corte em derredor. O que nós chamamos de realeza é, acima de tudo, um estado de alma, e Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável. Há de se sentir rei da cabeça aos pés. Quando ele apanha a bola e dribla um adversário, é como quem enxota, quem escorraça um plebeu ignário e piolento. E o meu personagem tem uma tal sensação de superioridade que não faz cerimônias. Já lhe perguntaram, quem é o maior meia do mundo? Ele respondeu com a ênfase das certezas eternas. Eu. Me insistiram, qual é o maior ponta do mundo? E Pelé. Eu. Em outro qualquer, esse desplante faria rir ou sorrir, mas o fabuloso craque põe no que diz uma tal carga de convicção que ninguém reage e todos passam a admitir que ele seja, realmente, o maior de todas as posições. Nas pontas, nas meias e no centro, há de ser o mesmo, isto é, o incomparável Pelé, até no gol. Vejam o que ele fez, outro dia, no já referido América e Santos. Enfiou, e quase sempre pelo esforço pessoal, 4 gols em Pompeia. Sozinho, liquidou a partida, liquidou o América, monopolizou o placar. E o América nessa época era grande, lembre-se. Ao meu lado, um americano doente estrebuchava. Vá jogar bem assim no diabo que o carregue. De certa feita, foi até desmoralizante. Ainda no primeiro tempo, ele recebe o couro no meio de campo. Outro qualquer teria despachado. Pelé não. Olha para a frente e o caminho até o gol está entupido de adversários. Mas o homem resolve fazer tudo sozinho. Dribla o primeiro e o segundo, vem-lhe ao encaço ferozmente o terceiro, que Pelé corta sensacionalmente. Numa palavra, sem passar a ninguém e sem ajuda de ninguém,
ele promoveu a destruição minuciosa e sádica da defesa rubra. Até que chegou o momento em que não havia mais ninguém para driblar. Não existia uma defesa. Ou por outra, a defesa estava indefesa. E então, livre na área inimiga, Pelé achou que era demais driblar Pompeia e encaçapou de maneira genial e inapelável. Ora, para fazer um gol assim não basta apenas o simples e puro futebol. É preciso algo mais, ou seja, essa plenitude de confiança, de certeza, de otimismo que faz de Pelé o craque imbatível. Quero crer que a sua maior virtude é, justamente, a imodéstia absoluta. Põe-se por cima de tudo e de todos, e acaba intimidando a própria bola, que vem aos seus pés com uma lambida docilidade de cadeia. Hoje, até uma cambachirra sabe que Pelé é imprescindível na formação de qualquer scratch. Na Suécia, ele não temerá de ninguém. Há de olhar os húngaros, os ingleses, os russos de alto a baixo. Não se inferiorizará diante de ninguém, e é dessa atitude viril e, mesmo insolente, que precisamos. Sim, amigos, aposto minha cabeça como Pelé vai achar todos os nossos adversários uns pernas de pau. O cara sabia tudo. Por que perdemos na Suíça para a Hungria? Examinem a fotografia de um e outro time entrando em campo. Enquanto os húngaros erguem o rosto, olham duro, empinam o peito, nós baixamos a cabeça e quase babamos de humildade. Esse flagrante, por si só, antecipa e elucida a derrota. Com Pelé no time, e outros como ele, ninguém irá para a Suécia com a alma dos vira-latas. Os outros é que tremerão diante de nós. Então, assim descreveu Pelé, o grande Nelson Rodrigues, e assim eu termino aqui o nosso primeiro vídeo da série Santos na Copa do Mundo. Os jogadores que fizeram a história do Santos e a história das Copas do Mundo jogando pelo Santos Futebol Clube. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa um like, compartilhe. Comente aí o que você está achando da Copa do Mundo e das nossas histórias da Copa do Mundo. E no mais, pra cima deles. Muito obrigado, pessoal, e abraço!